Olá, queridos amigos, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco, no nosso lar, na nossa família e no nosso coração. Hoje nós vamos tratar de um assunto que aqueles que não seguem a doutrina espírita, que não estudam o espiritismo, têm dúvidas acerca, que é a mediunidade. Então, quando se fala em mediunidade, logo se pensa que está falando do espiritismo, e não é assim. Mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Desde que existe o homem na face da Terra, há a mediunidade. É uma faculdade, nós poderíamos dizer aqui mais simples, é um dom que as pessoas têm. E através dela, eles recebem comunicações ou passam comunicações de espíritos. Na antiguidade, os médiuns, que hoje nós chamamos assim, eram chamados profetas. E antes dos profetas, eles já tinham uma outra denominação. Então, nós vamos apenas analisar no nosso momento. O que é o médium? Aquele que serve de instrumento, de intermediário a um comunicador. Então, todos têm mediunidade. Esse é um também assunto que, dentro dos próprios espíritas, há um entendimento um pouco diferenciado. Uns afirmam que todos são médiuns. Nós somos da linha de aqui, do grupo que entende que não, nem todos somos médiuns. O item 159 de O Livro dos Médiuns fala que toda pessoa que em qualquer grau sente a influência dos espíritos é médium. E diz também que são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em rudimentos. Se são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em rudimentos, significa algumas pessoas não a têm nem de forma rudimental. Então, nem todos somos médiuns. Mas também Allan Kardec diz assim, como ela é uma faculdade que se manifesta aos homens, às pessoas, poderíamos dizer que todos somos mais ou menos médios, com essa exceção daqueles que por alguma razão não possuem nem rudimentos. Alguém pode dizer, mas então ele já tem, porque tem rudimento. Não, eu questiono esse entendimento da seguinte forma. Eu tenho rudimentos de magistério. Tá. Você é professor? Não. Então, eu não sou professor. Todo professor é aquele que cursou para ser. Todo advogado é aquele que passou pela faculdade de Direito e recebeu lá o seu diploma. Este é advogado, aquele é professor, a outro é médico, porque cursou a faculdade. Mas eu também receito remédio, mas não sou médico, perdão. Então, de repente, eu sou influenciado por espíritos. E todos nós somos influenciados. Isto, o item 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Os espíritos influem na nossa vida? E a resposta dos espíritos é: influi muito mais do que supondes. Que muitas vezes são eles que nos dominam, que nos controlam. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de usar o nosso livre-arbítrio e nos fascinamos por uma pessoa, por um
um santo qualquer, eu diria, ou um espírito qualquer. Então eu passo a ser fascinado. Aí os espíritos me dominam. Mas isso não significa mediunidade. Isso é algo que precisa ser tratado. Então, aí, mas então o que é médium? O médium, como nós falamos, não tem religião. O médium é médium. Ele pode ser católico, protestante, espírita, budista, candomblista, umbandista, ateu, pode qualquer situação. Se ele tem a faculdade mediúnica, ele é médium. Muitos pastores estão pregando, quando eles estão pregando de forma séria, eles estão sendo assistidos por bons espíritos. Os espíritos também não têm religião. Eles não são espíritas, não são católicos, não são protestantes. A não ser aqueles que desencarnaram com uma fixação daquela sua religião e não conseguiram evoluir, eles continuam acreditando que são daquela religião. Mas por quê? Porque eles estão mais materializados do que na vida espiritual. Aí é a diferença. Então, quando o pregador, seja pastor, seja padre, seja o pregador que for, se ele é imbuído do amor, do propósito da seriedade, ele vai ser bem assistido. Os anjos, né, para os católicos ou para os protestantes, e os espíritos luminares, né, para os espíritas, que anjo ou espíritos é a mesma coisa. Aí, então nós poderíamos imaginar, para que serve a mediunidade? Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei e os profetas. A lei que Jesus não veio destruir era o decálogo, a lei de justiça. E os profetas, que recebiam mensagens de formas sérias, serenas, que contribuíram para a humanidade. A esses Jesus veio homologar, mas aquilo que não estava de acordo com a lei de justiça, ele fazia suas recomendações e advertia que haveria falsos profetas. Então nós poderíamos pensar aqui, se havia falsos profetas, há hoje falsos médiuns? Sim. Aqueles que não ponderam no bem, aqueles que não estudam a doutrina espírita, sobretudo, porque nos orienta sobre esta faculdade, eles, se não têm a condição moral, podem ser instrumentos de espíritos enganadores, os pseudo-sábios, que falam muito sabendo pouco, que levam mensagens que não estão de acordo com a mensagem do Mestre Jesus. E quando nós falamos na mensagem do Mestre Jesus, nós nos reportamos à doutrina espírita. Tudo aquilo que nós recebermos dizendo-se que é doutrina espírita, haveremos de analisar, de checar com os ensinamentos do Mestre Jesus. Aí alguém que não é espírita nesse instante poderia estar dizendo, mas peraí, Jesus não falou de mediunidade.
e como falou. Ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles dizem: olha, uns falam que tu és Elias, outros Jeremias, outros João, outros um dos profetas. Ele diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isto, mas o Pai que está nos céus. Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Raciocinemos nessa segunda parte. Não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Então foi algo além da matéria. Se foi algo além da matéria, Pedro, naquele instante, recebeu uma mensagem e transmitiu aos demais, afirmando, testificando que Jesus era o Cristo de Deus. Este foi o momento que Jesus disse: Simão, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha comunidade. Igreja é comunidade. Então, aquela faculdade que Pedro tinha é que seria a base da comunidade do Cristo. Em outros momentos, Jesus confirma essa comunicabilidade dos Espíritos. Ele vai levando consigo Pedro, Tiago e João. Subiram ao monte, embora o Evangelho não fala que é o Monte Tabor, compreende-se que sim, e lá Jesus se transfigura. Consta que suas faces, seu rosto passou a brilhar como o sol, a sua veste embranqueceu-se como se estivesse coberta de neve. E nesse instante aparecem Moisés e Elias a conversar com Jesus. Os seus discípulos observaram aquele momento e ouviram uma voz: este é o meu filho dileto, em quem me compraz. E consta que eles caíram por terra. E Jesus então os reergue. E eles ali, atônitos por ver Moisés e Elias, por ouvir aquela voz, diz: mestre, queres que nós construamos aqui 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? E Jesus diz: não fale nada disso que vocês viram, enquanto eu estiver com vocês. A Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés tinha morrido há 1300 anos, lá no Monte Nebo, antes de chegar na Terra Prometida. E Elias há 800 anos. E alguém diz: mas Elias não morreu, Elias foi levado aos céus num carro de fogo. Não existe isso. Mas está na Bíblia. Não existe isso. O que está na Bíblia, devemos entender aquilo que tem lógica.
Mais tarde, numa das cartas, Paulo diz: o reino dos céus não herda carne nem sangue. Então, tanto Moisés quanto Elias tinham morrido. Mas estava ali conversando com Jesus, em espírito. Um fenômeno normal. Quantos conversam com eles? Consta que Moisés conversava. Quando ele perguntou quem era, ele falou: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não falou assim: eu sou o Deus criador do universo. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou significa, eu sou uma entidade, um espírito que acompanhei Abraão desde Ur até os seus dias, a Isaac e a Jacó. Por isso era um Deus que ainda consta, segundo os relatos bíblicos, que ainda tinha iras, ainda se arrependia, ainda tomava partido de um povo contra outro. Era com ele que Moisés falava e que outros falaram. Os profetas falaram com espíritos, eram intermediários de espíritos. Então eram médiuns. Hoje nós temos muitos contatos com médiuns, uns com a mediunidade mais aflorada, outros ainda trabalhando a sua mediunidade. Mas aqueles que se dedicam ao bem são instrumentos do bem. É importante, se nós pudéssemos estudar, analisar a fundo, como fizeram os cientistas, como fizeram os pastores, analisando, pesquisando, e chegando à conclusão que realmente o mundo espiritual está em comunicação com o mundo material. Se nós analisarmos o início da doutrina espírita como esse movimento, nós vamos encontrar a maioria deles formada de pastores e cientistas. O próprio Allan Kardec trabalhou no campo científico, no campo da filosofia, da pesquisa, das análises, valendo-se de médiuns, sim, de fenômenos espirituais, sim, e analisando ponto a ponto. Nós temos uma máxima na doutrina dita por Erasto, de que nós devemos perder 9 verdades a aceitar uma inverdade em 10. Isto significa entendermos que tudo deve passar pelo crivo da razão. Tudo deve ser minuciosamente analisado. Assim como Paulo disse, analisarmos todas as coisas e retermos aquilo que nos convém, aquilo que é bom. É isso que a doutrina espírita recomenda. Nesses dias de pandemia, várias mensagens surgem. É um médium tal. Primeiro precisamos analisar, é médium espírita ou é apenas médium? Se é médium, qual é a sua conduta? O seu proceder na sociedade?
A mensagem posta, qual é o seu conteúdo? Está de acordo com os ditames da doutrina do Mestre Jesus, que é analisada e estudada pela doutrina espírita? Não. Então descartemos. Muitos profetas se levantam neste momento. A nós cabe nos acautelarmos. Olha, vai passar uma equipe de espíritos vacinando, coloca o seu braço fora da janela. Não entrem nessa. Tantas horas da noite virá uma equipe de vacinar. Ao deitar, façamos a nossa oração, levando nosso pensamento a Deus, pedindo que nos ampare, mas sobretudo que ampare os nossos irmãos que estão em aflição, que ampare as equipes que estão assistindo aos enfermos, todos, desde aquele que vai buscar o enfermo no seu lar, até aquele que leva ao entubamento e que se dedica arriscando a sua própria vida em favor do próximo. Esses são os verdadeiros medianeiros do bem. Aqueles que estão procurando ajudar. Então, que façamos do nosso trabalho, sejamos médios ou não, os medianeiros do auxílio àqueles que necessitam. Quem tiver vontade de entender sobre a mediunidade, estude o livro dos médios. É um cabedal de informações, um laboratório onde nós encontraremos os esclarecimentos das nossas dúvidas. Queridos amigos, irmãos de todas as religiões, irmãos que não têm religião, estamos todos na mesma nave espacial chamada Terra e todos nós olhamos o horizonte e desejamos alcançá-lo com vitória. Irmanemo-nos em nome de Jesus. Muita paz, muito amor.